Então, quais que são os exames que eu julgo aí importantes para a gente pensar no primeiro momento? Por que nós temos que ter uma ideia desses exames mais básicos, né? Então, a live de hoje é para a gente conversar sobre esses exames básicos. E essa ideia é o seguinte: nem todos os pacientes têm convênio ou nem todos os pacientes têm condição financeira de fazer todos os exames que eu gostaria que eles fizessem. Então, de acordo com a história daquele paciente, de acordo com o objetivo daquele paciente, de acordo com o que eu quero investigar sobre aquele paciente, eu vou solicitar algum tipo de exame. E por que é de acordo também com o que eu quero? Porque eu já tenho um olho muito clínico para ver o paciente de uma certa forma. Então, o paciente ele começa a adentrar assim para minha sala, eu já vou avaliando ele todinho. Já vejo o cabelo, vejo como que tá a pele, o jeito que ele anda, a postura que esse paciente tem, como que ele senta, como que ele fala, o linguajar, observo tudo isso. E essas informações visuais que nós estamos tendo com o paciente são olho clínico nosso, é a nossa formação, é o nosso conhecimento, é a nossa teoria que vai ensinando a gente fazer essa leitura externa do paciente. E isso é importante, porque o paciente ele não vai chegar para você, profissional esteta, e falar assim: eu tenho X e X sintoma de dor, de desconforto. Não, ele não vai. Então a gente tem que saber ler o que o corpo fala desse paciente e juntar com a anamnese e interrogando de acordo com o que a gente quer. Por exemplo, um paciente que tem uma tendência a ter resistência à insulina, ele não tem sinais e sintomas, mas o corpo dele já fala. As características desse paciente já nos faz a suspeitar que nós devemos ou não investigar uma resistência à insulina. Que nós devemos ou não, às vezes, investigar um paciente que tem uma tendência a ter alergia. Ou um paciente que está deprimido, ou um paciente tendo queda de cabelo. É importante eu avaliar as funções nutricionais desse paciente. Então, de acordo com o histórico que esse paciente vai nos contar e o que você está tendo de leitura corporal daquele paciente, você vai direcionar para onde que você quer investigar isso, tá? Então, esses exames básicos que eu vou falar hoje são exames que realmente são básicos, mas não significa que vocês vão ter que solicitar esses exames para todos os pacientes ou solicitar todos esses básicos. Não, a intenção é ajudar vocês a começar a introduzir os exames laboratoriais dentro de uma rotina de clínica de estética, tá? Ter uma base, um caminho. Então, dentro desses exames básicos, o primeiro que eu solicito praticamente sempre é o hemograma. Hemograma é um exame barato. Se porventura esse paciente precisar fazer esse exame pelo particular, ele não vai ficar nem mais rico e nem mais pobre, é um exame super acessível. E outra coisa que eu sugiro para vocês, nós temos diferentes tipos de bandeiras de laboratório no mercado. Por exemplo, aqui em São Paulo, nós temos 3 grandes redes de laboratório. Nós temos o Hermes Pardini, que veio para São Paulo agora recentemente. Nós temos o Fleury e nós temos o DASA. Então, esses são os 3 laboratórios que têm uma bandeira forte. Quando eu falo em bandeira forte, são laboratórios que têm renome, que têm marca, que eles têm... como que eu falo? É uma marca renomada, então a gente não vai ter nessas marcas renomadas exames baratos, exames a preço popular. Por quê? Porque isso diminui a bandeira desse laboratório, diminui o status desse laboratório. Portanto, todos esses laboratórios, eles têm bandeiras menores. Por exemplo, o Criesp é uma bandeira do Fleury. O Fleury ele não pode ir para o subúrbio com a bandeira Fleury. Por quê? Porque ele perde aquele status de grande centro se ele for para o subúrbio. Então, na periferia, ele tem o Criesp, que é uma bandeira do Fleury para a classe mais inferior. E essas bandeiras fazem com que o exame fique mais caro ou menos caro. Por exemplo, um hemograma ele pode custar aí de R$6 a mais de R$100. O exame de urina ele pode custar também de R$6 a mais de R$100. Então isso depende de bandeira. O que eu quero que vocês compreendam com isso?
que os laboratórios, normalmente, eles têm aparelhos que são automatizados, eles normalmente passam controles de qualidade durante vários períodos do dia. Então, o laboratório com uma bandeira pequena ou o laboratório com uma bandeira grande, ele normalmente está capacitado a entregar um laudo correto, porque hoje praticamente tudo é automação. Então, quando o seu paciente ele for fazer um exame, não fique preocupado com qual bandeira que ele vai fazer. Fica preocupado em ele fazer. Uma vez que ele faz aquele exame, ele vai conseguir te dar uma informação de como que ele está. Tá? Então essa é apenas a nível de curiosidade para que vocês entendam, porque eu não sei se vocês que estão me acompanhando, se a grande maioria é biomédico ou não é, mas para quem não é biomédico, às vezes não entende que existem essas diferenças de bandeira, que na grande maioria das vezes é questão de marketing, tá? Por exemplo, o Hermes Pardini, ele é o maior laboratório da América Latina e ele geralmente faz exames para todos os outros laboratórios, inclusive laboratórios com grandes bandeiras, com grandes renomes, costumam a terceirizar serviços para esse laboratório. Então, assim, o que manda a gente concluir na história não é onde vai fazer, qual laboratório que vai fazer, se é um laboratório renomado ou não. O que importa é que o paciente faça. E normalmente esse laboratório, ele tem condições sim de entregar um laudo eficiente, um laudo correto para o seu paciente. Então assim, se o paciente não tiver convênio e for fazer pelo particular, pode sugerir ele fazer um laboratório de menos renome, que ele vai gastar mais barato, vai gastar menos, aliás, e vai conseguir te dar um resultado para você ter um norte.